É, gente, muito bom, muito bom. E agora me conta uma coisa, vou sentar aqui. Você está indo em busca de um novo emprego? É, dizem que quando o ano começa, muita gente sai para procurar um emprego. E começa quando? Depois do carnaval. E você sabia que existem algumas perguntas que deixam candidatos um pouco constrangidos na hora de encontrar uma vaga de trabalho, não é mesmo? A maioria fica confusa quando essas perguntas são feitas. Então, para a gente saber quais são, eu vou te ajudar agora comigo, recebendo a psicóloga e profissional da área de contratação, Juliana Maestre. Vem cá, Ju. Pode vir aqui comigo. Deixa eu virar aqui para essa câmera, para o Matheus. Isso. Sabe por quê, pessoal? Muita gente fala assim, ó. Ah, agora eu vou atrás de um emprego. Pode sentar aqui, Ju. Senta bem no meinho aí, ó. Programa ao vivo é assim, né, minha querida? Tudo bem? Vamos contar que tu não tava, né? Que tu tava ali se arrumando, por isso que deu... Ju, tem umas perguntas, e você sabe porque você trabalha justamente com isso, selecionando o pessoal, ou seja, que quando chega na hora dessas perguntas, muita gente fica confusa, né? Bastante. O pessoal corre. Quem está entrevistando percebe ou não? A gente percebe, porque pelo fato de a gente já trabalhar muito tempo com isso, né, a gente consegue perceber, às vezes, que algumas pessoas ficam um pouco inseguras de responder, né, algumas das perguntas, mas a gente até prefere sempre ouvir a verdade. Claro. E não quer dizer que a gente vai desclassificar a pessoa. Claro. Né, porque quando a pessoa tenta falar um senso comum ou não falar a verdade, a gente sente isso na entrevista, né? Sim. Então, a gente já começa com essas questões, a gente separou aqui no Plasma, vamos colocar uma por uma dessas perguntas, falando que sempre dizer a verdade é o melhor, não é mesmo? Então já fica essa dica para todas. Vamos começar com a primeira aqui, ó, vamos colocar para o pessoal de casa. Olha ali, ó. Movimentação intensa de cargo, ou seja, pega lá o currículo que a pessoa em um ano teve 5 empregos. Aí você pergunta, por quê? Aí a pessoa fica confusa. Sim. A gente tem muita entrada e saída, né? A movimentação de empresas. Então, assim, eu acho que sempre é legal falar o motivo da saída. E não tem problema nenhum a pessoa dizer assim, olha, não me adaptei à empresa, de repente a cultura ou a forma da gestão, alguma coisa assim, né? Eu acho que sempre é legal falar o porquê de entrada e saída. Às vezes acontece, a gente percebe na entrevista, às vezes essas entradas e saídas, que a pessoa faz escolhas erradas. Ah, né? Entendi. Então, não era o que ela gostava, não era o horário que ela conseguiria cumprir. Sim, sempre falar e justificar o porquê, para não ficar aquele vazio, para que a outra pessoa entenda o que ela quiser. Porque às vezes pode ser, o horário era muito cedo e a vaga que tu está procurando, sei lá, começa às 6 da manhã. Sim, eu faço faculdade à noite, por exemplo, e preciso sair até às 5 da tarde. Então não adianta eu conseguir um trabalho que eu vou ter que sair às 7 da noite, vou sair correndo todo dia, é óbvio que isso não vai durar. Né? É um exemplo, né, Ju? Sim. Vamos ali para outra pergunta. Motivo da demissão. Por que foi demitido daquele emprego? Aí a pessoa... Sim. Eu sempre costumo dizer que existem formas bonitas de falar a verdade, né? Então, assim, não é legal dizer assim, eu me desentendi com o meu chefe, né? Ou como a gente já ouviu algumas vezes, né? Você pode dizer, olha... a postura do meu gestor não vinha de acordo com o que eu acreditava, né, para aquele tipo de trabalho, então, por esse motivo, eu acabei saindo. Então, existem formas legais de você falar aquilo para não soar tão agressivo para quem está ouvindo. Sem mentir, mas também não deixar grosseira aquela parte da entrevista, ou falar mal da pessoa, né? Isso jamais, é muito né? chato, muito. Mas acontece, né? Às vezes a gente se desentende. Enfim. A próxima, vamos ver ali. Participação em um projeto, ou seja, essa é aquela parte que você pergunta assim, mas o que você fazia exatamente ali dentro daquele projeto? Aí, às vezes, a pessoa fica confusa. Sim, sim. Eu acho que a clareza, né? É sempre falar o que você fazia no projeto, que atividade. Eu acho que isso vai muito de encontro com que a pessoa, às vezes, não tem nem a clareza do que ela está fazendo dentro da empresa, né? Daí colocam ela num projeto e ela também não pergunta. Sim. Né? E eu acho que é interessante sempre a pessoa colocar, né? E também, Ju, não sei se você concorda comigo, mas se eu não tenho isso muito claro, eu não coloco no meu currículo. Ou seja, se é uma coisa que não vai colaborar para a hora da minha entrevista, que eu não me destaquei ali, que eu não achei que aquilo foi positivo para mim, legal, eu não coloco. É melhor o menos, mas que o que tenha seja bacana, do que colocar alguma coisa que vai me atrapalhar, né? Não sei se você pensa assim. Também, mas assim, isso também é uma pergunta que a gente chama de pergunta comportamental, né? Então, são as perguntas que a gente faz para entender a competência técnica. Então, ali, participação pode ser proatividade. Então, se tu falar, né, que tu participou de um projeto,
projeto no qual foi convidado, que não era teu setor, não é ruim isso. Entendi. Né? Às vezes isso não está tão visado claro no currículo. Entendi. Né? Mas é uma informação legal para se verbalizar numa entrevista. Entendi. Então, o que tem que fazer é saber falar certinho o que foi feito. Vamos para a próxima? Situação em que falhou na negociação. Ninguém gosta de falar nada negativo, né? Somos humanos, né? Sim, erramos. Sim. Que, na realidade, não é negativo. Né? Se alguém me diz, tentei implantar algo num projeto X e não deu certo, e Ou seja, pessoa... eu já descobri uma forma que não dá certo. Sim, então isso quer dizer resiliência, pode ser que ele viu uma visão sistêmica do todo que não dava certo, né? Não quer dizer que eu vou dar um exemplo que não foi tão legal, que eu vou ser desclassificado, não. A gente vai avaliar a capacidade dele de conseguir resolver o problema. Uma vez perguntaram a Thomas Edison, né, por que ele tentou 20 mil vezes aquilo e não deu certo, e se ele não estava chateado por isso. E ele disse que não, que ele descobriu 20 mil formas de não dar certo. Sim. E ele acrescentou isso para o currículo. Lógico. Ou seja, dá para adaptar aí, né? Sim, com certeza. Vamos ver ali a próxima? Momentos em que não foi capaz de influenciar positivamente a equipe. Sim. Isso são perguntas muito comuns para cargos de gestão, né? Porque para a gente poder entender a capacidade de gestão da pessoa. Então, quando a gente faz esse tipo de pergunta. Então, é muito legal a pessoa trazer, porque isso mostra que o líder é uma pessoa empática. Sim. E que ele consegue entender que ele comete erros e que ele consegue resolver isso. E que ele aprende com eles. Exatamente. Então, por isso que é legal trazer o exemplo sempre do passado, da onde você fez, o que aconteceu. O que acontece nessas perguntas, quando a gente fala, a pessoa não fez isso na gestão dela. Aí ela traz o senso comum, um conceito, né, teorizado, digamos assim, né, do que está escrito. Claro, uma teoria, mas ela não traz uma prática que ela já tenha passado e aprendido com isso. Ou seja, é muito mais positivo, né? Sim, e se ele não viveu, acho que não tem problema dizer, olha, não aconteceu, não percebi isso na minha gestão. Entendi. Né? Sempre é verdade. Sim. Vamos ver a próxima. Relato de passagens decepcionantes. Também aí contribui para a resiliência, ou seja, para aprender, para flexibilidade, capacidade de resolver conflitos, né? Então, às vezes tem a questão de ter algum problema dentro da empresa que você consegue resolver, né? E dentro disso. Vamos à próxima. Tem mais uma, pessoal? Ou não? Idioma. Essa é a última, né? Sim. Ju, muito comum, isso acontece porque eu também já estive ali do outro lado, a pessoa colocar que ela fala fluentemente o idioma e aí, na hora, não fala. Isso é complicado. Sim, é complicado. Já aconteceu situações, né, da pessoa dizer que tinha o inglês avançado e ir para uma entrevista em inglês com uma das consultoras, e chegar na hora e não conseguir desenvolver. Então, a gente sempre costuma deixar bem claro como que é teu nível, porque vai chegar na empresa e eles vão te fazer uma entrevista em inglês. Você consegue? Não, não consigo. Então, não é avançado, porque o fluente é quem já morou anos, já morou fora, né? Então, quem já morou anos fora, que tem uma fluência, a gente costuma dizer que é mais o avançado, né, no Brasil, né? Às vezes, a pessoa contrata aquela pessoa por isso, ou seja, porque ela precisa de alguém que fale o inglês ou o espanhol, principalmente na nossa região, né? Então, não colocar se você não está naquele nível. Isso é importantíssimo, Sim, né? até porque a escrita, a leitura e o falado é totalmente diferente, né? Então, algumas empresas pedem só a escrita, né? E o Google não tem nada a ver com a escrita, né? Que às vezes as pessoas falam, mas eu botava no... Não é assim, né? Então, são três níveis também bem diferentes, né? Porque muitas pessoas leem e escrevem, mas não falam. Muito bom. Ju, muito obrigada por estar aqui com a gente. Lembrando, né? A verdade sempre no currículo, colocar ali realmente as coisas que possam ser comprovadas. É claro que a gente, às vezes, gostaria muito de uma vaga, gostaria de impressionar, mas, às vezes, pode se tornar uma coisa contra e não a favor daquilo que a gente está se candidatando, né? Com certeza. E boa sorte para todo mundo que está indo agora em busca de um emprego, né? Para todo mundo que está tentando encontrar uma nova chance. E tem bastante oportunidade. Tem? Bastante. Opa, notícia boa aqui no Ver Mais. Seja sempre bem-vinda, Ju. Tá, obrigada, Cris.